estamos nessa caminhada profundíssima de oração, de penitências, de renúncias, Frei. Tá difícil a penitência aqui, olha, eu tô fazendo penitência de doce. Aonde eu olho eu vejo doce. Eu também, eu tô fazendo penitência de rezar mais, né? Então a gente tem que se esforçar. Mas são vários tipos de penitência que a pessoa pode escolher fazer e são várias modalidades, desde parar de falar mal dos outros, parar de comentar ou então parar de olhar na vida do vizinho, parar de comer, diminuir a alimentação, tirar alguns alimentos. Então cada um pode fazer a sua penitência. O que importa é você fazer. Frei, eu não fiz, estou no meio da quaresma, não fiz. E agora, o que eu faço? Daqui para frente, coloque como propósito. Você pode fazer ao longo de uma quaresma de 40 dias, faça 4 dias, 3 dias, um tríduo de penitência, né? de abstinência. Passe a tirar alguns alimentos, fica uma semana sem comê-los, né? Então você tem várias possibilidades aí de jejuns alguns dias específicos. Só não se faz jejum na igreja aos domingos e solenidades, né? Então dias santos, solenidade de Nossa Senhora, um domingo que seja, né, o domingo comum, então você não faz abstinência nesses dias. São dias onde nós podemos afrouxar a abstinência. O restante, qualquer dia você pode escolher e viva aí a sua devoção. E vamos seguindo em frente então, né? Com essas práticas, com as orientações para essa quaresma de São Miguel. Já ir pensando, né, nos programando para a confissão, isso é algo muito importante, né? Que vai dar mais força e vai até nos ajudar a viver de forma mais profunda nessa caminhada onde nós amadurecemos humanamente falando, espiritualmente, no nosso conhecimento, como tem sido importante e valioso. Então, vamos seguindo em frente. Se você já adquiriu o seu livro, que bom, você tem um tesouro na sua mão, pode até te ajudar quando você for rezar aqui com a gente, né? Pegando o livro, a gente sempre vai falando a página, indicando. Então, se você ainda não tem, vale a pena adquirir, entra aqui em contato com a Livraria Jesus Caminho Seguro. Acredito que você também já tem o seu aí papelzinho, né, de oração, as suas intenções, tá bom? Isso tudo também é muito importante, coisas que você foi acrescentando e aquelas moções espirituais de cada dia, onde você vai escrevendo num caderninho para você guardar para você como seu tesouro espiritual. Nessa caminhada nós vamos indo no combate da oração, nessa quaresma de São Miguel Arcanjo, nesse ano, aqui no grupo Corações Ardentes, através do YouTube da comunidade, que se você não se inscreveu, vai lá, se inscreve, dá um joinha, escreva lá no comentário, nos comentários, melhor dizendo, a sua experiência, aquilo que tocar mais o seu coração. Nós estamos aqui no capítulo 3º do livro de Santo Afonso Maria de Ligório, sobre a oração, as condições da oração. Nós já vimos lá uma primeira condição e nós estamos aqui agora numa segunda condição e o Frei hoje vai falar mais um pouquinho desse livro sobre para nós, né, Frei? Sim, a primeira condição que ele coloca na página 57 do livro, Santo Afonso escreveu muito bem e escreve assim de uma forma muito eloquente, convicta. Então você que quer evangelizar, compartilha. Compartilhe esse vídeo com quem precisa. Mande para as pessoas. Divida seu conhecimento e a sua fé. E também aproveita para dar seu likezinho, né, sua mensagenzinha e dar um feedback sempre que possível. Tá bom? Escreva no próprio vídeo ou no canal do YouTube. Você pode escrever ali logo abaixo do vídeo, ok? Nós agradecemos quem nos encontrou durante esses dias. Encontrei vários irmãos e irmãs Corações Ardentes de Monte Alto, de Fernando Prestes, de Pirangi, de Itaquaritinga. Olha que bonito. Então, olha, até de Olímpia acabei encontrando gente que acompanha. Então, olha, Deus abençoe, né? Bonito, que seja muito frutuoso tudo isso para vocês. Primeira condição que nós vimos que Santo Inácio colocou para a oração, o que seria a condição? A condição que ele coloca são elementos que nós precisamos ter para rezar bem. Então, quando ele coloca condições para a oração, você precisa ter alguns elementos em mente para rezar da forma correta. Por isso que se fala condição, né? Não é se eu não rezar desse jeito não vai acontecer. Não, não quer dizer isso. Mas é necessário que eu cultive certas práticas,
que eu tenha certos hábitos. A primeira condição que ele coloca é rezar por si mesmo. Lá na página 57, que rezemos por nós mesmos. Então a gente reza por si mesmo, pede as graças e os dons. A oração, ela tem por sentido nos transformar. Se a oração não te transformar numa nova pessoa, está faltando alguma coisa. Então, o pressuposto básico da oração é nos configurar a Cristo, gente. É esse o objetivo do orante. A gente reza para pedir coisa? Reza. A gente reza para clamar, para pedir perdão? Reza. Reza pelo filho? Reza. Mas a primeira condição é pedir para que você se santifique, para que Cristo se torne um em você, para que Cristo habite em você, que o Espírito Santo venha em você. Então o objetivo é você se santificar. Lembre de uma coisa quanto a isso: a salvação é individual. Você não vai entrar no céu de mão dada com seus filhos, com seu marido, com a sua cunhada, sua nora. Pode até acontecer se morrer todo mundo junto, né? Deus o livre que aconteça. Mas você não vai entrar de mãozinha dada com eles, não. Você vai entrar sozinho. O julgamento é particular. É nós e Deus. Então, reze por si mesmo. Nessa condição de reze por si mesmo, o que Santo Afonso trabalhou? Que nós vimos esses dias atrás. Santo Afonso falou da importância de rezar pelos pecadores, que é uma virtude elevada rezar pelos pecadores. Quem reza por aqueles que não merecem oração, alcança muitas graças. A segunda condição que Santo Afonso coloca, e que nós vimos aí no dia 11, né, de setembro, a segunda condição é que nós rezássemos pedindo as graças necessárias para a salvação. E aí aprofunda um pouco mais. Não é apenas rezar pedindo para que Cristo se torne em nós, mas rezar para que nós recebamos as graças para a salvação. Ou seja, se vierem dores, angústias, sacrifícios, dificuldades, que as graças necessárias desses momentos aconteçam. Então não adianta você querer uma graça que vai te santificar. Por exemplo, de ter o dom da oração bem feita, a oração que toca o coração de Deus, se não houver motivações para você fazer. Então, junto com a graça, vem também as situações da vida que nos provocam a desenvolver essa graça. Entenderam? Uma doença na família vai te ajudar a crescer espiritualmente com a graça da oração de intercessão. Uma dificuldade financeira vai te ajudar a orar pedindo as graças necessárias para lidar com aquilo. Então a gente aprende isso. Peça sempre as graças necessárias para a tua salvação. E aí entra uma questão importante, sabe, Sandra, que Santo Afonso fala aqui, tem coisa que a gente pede e não é atendido. Não é atendido porque naquele momento não é necessário a nossa salvação. Não é? Se eu estiver passando por uma situação de crise familiar ou de enfermidade, estou rezando insistentemente e ainda não alcancei, continue rezando. Isso. Porque talvez, às vezes, isso os santos falam, que às vezes Deus não nos concede a graça porque nós não estamos preparados ainda. Não somos um fruto maduro ainda para receber aquela graça. Nós precisamos nos purificar, nos preparar, trabalhar a paciência, trabalhar a mansidão, aceitar a vontade de Deus para uma morte de alguém repentina. Trabalhar a confiança. Trabalhar a confiança, que Santo Afonso vai falar aqui mais para frente também. Trabalhar essa confiança em Deus. Então, não é que nós não recebemos a dádiva porque não mereçamos, porque estamos em pecado mortal ou porque Deus está nos castigando. Não pense isso. O motivo que você não recebe a graça, muitas vezes, é porque Deus está dando um tempo na tua escola de vida. Olha que interessante. Ele está te dando isso, ele está te dando um período de formação para que você se prepare também, né? Para que você não seja aí uma pessoa que recebe a graça e nem sabe o que fazer com ela. Corre um risco às vezes. Se a gente receber a graça, a gente corre o risco de não saber lidar com ela e a gente perde, do mesmo jeito que recebeu. E eu já vi pessoas alcançando uma graça e através dessa graça alcançada se perdendo. Pois é. Se distanciando de Deus, se da afasta, igreja, caindo no realmente. pecado. Já vi então isso a pessoa tinha uma vida estrupiada, para falar outras palavras, né? Totalmente perdida. De repente recebe uma grande graça de Deus. A pessoa fica bem e cai no buraco com tudo e não volta mais. Porque pensa que está bem, foi abençoada e aí o bicho pega, né? Então as graças necessárias para a tua salvação. Nem sempre aquela cura da doença é necessária para a tua salvação. Às vezes a doença
é um objeto da tua salvação. Então valorize também as coisas difíceis que Deus te concede. Outra coisa importante que São Tomás fala, que é o tema de hoje, é as condições dadas para a oração em 2 sentidos também, que ele acrescenta tudo aquilo que ele falou. O primeiro deles é a oração com devoção e perseverança, que quer dizer uma oração humilde, uma oração de confiança. Então a gente reza com devoção, com perseverança, de modo humilde, simples. E a outra que ele fala é a própria perseverança em si, que é quando nós rezamos até a morte, incansavelmente. Ele dedica depois, lá na página 64, página 65, tópicos sobre cada uma dessas partes. Então ele fala sobre a oração com devoção e a oração com perseverança, de modo mais destrinchado, mais separado. Hoje nós falaremos do módulo onde ele aponta a oração de humildade, a humildade com quem devemos falar com Deus. Essa humildade que nós devemos ter ao falar com o Senhor. Santos que viveram humildade nem tem que pensar muito. Santo Agostinho viveu uma humildade, era um grande homem, se tornou alguém pequeno, esvaziou-se daquilo que conhecia. São Francisco de Assis nem tem que falar muito, né? Porque São Francisco está aí, a gente já conhece a história. Teresinha do Menino Jesus viveu uma humildade imensa. São João da Cruz foi o santo da humildade, apanhou, sofreu que nem um condenado, foi preso, amarrado, torturado, o homem foi... tudo que podia passar na vida passou e viveu uma oração perseverante e humilde. Então, a humildade toca o coração de Deus. E outra coisa que Santo Afonso fala quando relata a humildade é algo muito interessante. A humildade quebra o orgulho dos soberbos, dos prepotentes. Então, aquele que é orgulhoso, quando trabalha a humildade em si, se torna grandioso. São Francisco de Assis é um exemplo disso. São Francisco de Assis pecava pelo orgulho, pela prepotência e pela vaidade. Era todo fadado aos bens terrenos. Se torna uma pessoa humilde, consegue a graça da humildade, o dom orante da humildade, se tornou o mais simples dos mortais. Não é mesmo? A gente vê, por exemplo, São João Batista, que entregou-se totalmente à simplicidade e à humildade. Mas nós temos outros santos, por exemplo, Santo Inácio Loyola, que era cavaleiro, guerreiro, queria a glória das armas, deixou tudo para viver a humildade da vida cristã. Então nós vemos aí grandes exemplos. O que Santo Afonso diz? É preciso cultivar a humildade. Lá no Salmo 101, versículo 18 diz: o Senhor atendeu a oração dos humildes. Não é qualquer oração. Ele atendeu a oração daquele que se humilha. O que se humilha repele, expulsa, tem nojo de todos os soberbos. É o grande segredo, gente. Quer tocar o coração de Deus? Seja humilde diante dele. Eu sempre repito isso, até mesmo nas homilias. Seja humilde em suas orações. Não faça orações soberbas, porque isso não chega a Deus. Não toca o coração dele. Pelo contrário, já atrai capeta para perto da gente, né? Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Nos dirá a carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 6. Os soberbos confiam nas próprias forças, dirá São Afonso. Os soberbos estão cheios de si, os humildes não, eles confiam totalmente em Deus. Santo Afonso lembra uma palavra de Davi, né? Um momento onde Davi estava sofrendo, após ter passado tanta coisa ruim na sua vida. Davi perdeu seu primogênito, né? Sofreu muito, comeu pão que o diabo amassou também, porque sofreu em sua história de pecador, fez muitos erros com a esposa de Urias, se arrependeu imensamente. A amargura do coração de Davi também foi grande quando se percebeu pecador. E o que ele diz? Ele olha para os céus no Salmo 118, versículo 67 e diz: antes de ser humilhado, pequei. Ou seja, o meu pecado me levou ao despojamento, à pobreza, à humilhação, né? Então ele lembra disso. O pecado deve nos provocar o despojamento de tudo, a humilhação para nos santificarmos. Pequei porque não fui humilde, Santo Afonso continua, né? Fazendo aí um comentáriozinho a isso. Então ele diz que
quando nós não somos humildes, quando nós somos soberbos, nós estamos em pecado. Na humildade, a humilhação vem depois disso como caminho de santificação. O que Jesus disse? Né? Jesus também foi a prova maior de humildade. E aqui ele cita Mateus capítulo 26, versículo 31, onde Jesus fala: a todos vós, eu nesta noite serei ocasião de escândalo. Ou seja, aquele Jesus da cura, o Jesus da entrada triunfal em Jerusalém, foi o Jesus da humilhação, do escândalo. E se o nosso Senhor Jesus Cristo afirmou que Ele é humilde, os seus seguidores também precisam viver a humildade, né? Aquela lembrança de Pedro que diz a Jesus: andarei contigo até o fim, onde fores eu estarei. Que o Senhor não morra. Jesus diz: ainda hoje me negará 3 vezes. Jesus mostrou que Pedro precisaria se humilhar para poder alcançar a graça. É a humilhação no despojamento que a gente toca o coração de Deus. E por fim, lá na página 65, sem a graça nada podemos fazer de meritório. O que Santo Afonso está dizendo aqui? Ele está nos mostrando, nesse trechinho, que é pequenininho, você pode ler no livro, ele está nos mostrando que a graça de Deus é necessária para tudo que fizermos. Não existe nada que possamos fazer sem a graça. A graça nos preenche, ela nos santifica. A graça ela pode ser santificante, nos transforma, mas a graça também pode vir em forma de dons que nós recebemos para a comunidade, para a vida comunitária. Então nós temos essa grande presença da graça em nossa vida. Sem a graça de Deus, ninguém pode nada. Sem a mão protetora de Deus, nós não conseguimos. Nós somente nos convertemos, nos santificamos, alcançamos dons quando vivemos a graça. E como que a gente faz isso? Orando. É o grande segredo. Indo já para a reta final dessa reflexão, né, Sandra? A oração é o grande caminho da graça. Quando ele lembra São Francisco, ele diz que São Francisco se julgava o maior dos pecadores, mesmo estando na graça. E quando um amigo dele disse: não, São Francisco, você não é o pior dos pecadores, você é bom. São Francisco disse: eu sou o pior. O que seria de mim se eu não fosse um recebedor das graças de Deus? Se eu não tivesse a graça de Deus comigo, eu seria pior do que o pior dos pecadores. Um grande ensinamento para nós, né? Vamos rezar então, né, hoje essa quaresma, lembrando que São Miguel também é esse, né? É o mais humilde de todos os anjos, de todos os arcanjos, né? Por isso essa força dele também é na sua intercessão, é para cada um de nós. Então, junto com os nossos pedidos, mais um aí, né? Pedir a graça de uma verdadeira humildade, não uma falsa humildade, mas de uma verdadeira humildade na nossa vida e na nossa oração. Então vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Rezemos juntos a ladainha de São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós.
São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Oração Augusta Rainha do Céu. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Irmãos e irmãs, voltando para a nossa reflexão e para os nossos agradecimentos, nós lembramos uma frase belíssima de Santo Afonso. Se Deus não tivesse sobre mim sua mão protetora, eu cairia em todos os pecados. Então, baixe o seu orgulho, sua vaidade e prepotência e lembre-se, poderia ser pior se Deus não tivesse te dado a mão, se Ele não tivesse te concedido as graças necessárias. É isso que a gente tem que pensar sempre. Sou o que sou porque Deus me ajudou até aqui. Se sou bom ou não tão bom assim, não importa. O que Deus conseguiu fazer por mim, o que eu permiti, porque Ele consegue tudo. Mas o que eu permiti que Deus fizesse por mim foi isso e pronto. Que São Miguel interceda por nós, para que nós possamos viver,
essa humildade. Ele que também ali como arcanjo, né, é exemplo e modelo, além da Virgem Maria, claro, que nós estamos invocando todos os dias aqui. Vamos seguindo em frente, né? A oração é uma grande ferramenta, desde que nós nos coloquemos em humildade, sem prepotência, sem orgulho, né? Sem querer dizer para Deus o que Ele tem que fazer, mas apresentar para Ele a nossa necessidade e esperar a resposta dele. Para tudo isso, é claro, nós temos sempre também que contar com a bênção de Deus, e é ela que nós vamos pedir agora. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos pequenos, dos pobres, dos humildes, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos rezar assim: São Miguel Arcanjo, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós.